Mas um destaque agora em entrevista ao Jornal da Manhã. O ex-ministro e pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, afirmou que seu alto índice de rejeição nas pesquisas eleitorais se deve a mentiras e fake news referentes à Operação Lava Jato. Mentiras e fake news sobre o trabalho que foi feito na Operação Lava Jato e também no Ministério da Justiça. E agora que a gente está tendo a oportunidade de esclarecer, de rebater isso. Então, acho natural essa rejeição, inclusive as pesquisas têm apontado que ela tem caído significativamente. E pelo menos vou te dizer assim, Joe, quando eu saio na rua, eu não tenho visto essa rejeição que as pesquisas estão apontando. Pelo contrário, coloque-se na minha situação, em 2018, o presidente da República recém-eleito convida você para ingressar no governo e melhorar o país. Que ele era uma pessoa controvertida, mas a gente dizer que não havia uma chance, das coisas darem certo, ele mesmo colocava na época que ele ia delegar o poder para aqueles, então chamados superministros, eu e o Paulo Guedes. Tinha toda uma expectativa da população brasileira. Ele tinha sido eleito por mais de 50 milhões de pessoas, que as coisas poderiam dar certo. E muita gente, Diogo, quando eu aceitei, me disse o seguinte: puxa, fiquei feliz que você aceitou, porque você vai estar lá e você vai servir como um anteparo a esses arroubos autoritários do Bolsonaro. Então eu fui nessa condição e eu estabeleci muito claramente: olha, eu não estou indo por um cargo, eu estou indo por um projeto. Então, um trecho dessa entrevista exibida hoje no Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan News, com o ex-ministro Sérgio Moro. Ricardo Salles. Ele foi porque ele queria ir para o Supremo. Em primeiro lugar é isso, não foi nada para um projeto. Ele foi porque ele queria ir para o Supremo Tribunal Federal, sabia que, em razão da forma como ele cuidou das operações da Lava Jato e tudo mais, o CNJ ia acabar pegando para explicar uma série de coisas que essas que vieram depois à tona nos processos e que, infelizmente, ensejaram a anulação da condenação do ex-presidente Lula, foi justamente essa relação promíscua existente entre os membros do Ministério Público que participaram, aquelas mensagens vazadas entre o Dallagnol e os outros membros e o Moro, mostram bem como era uma relação completamente descabida. Isso ia acabar sendo apurado pelo CNJ. Então ele foi rapidamente aceitou rapidamente ser ministro da Justiça, queria ser ministro do Supremo Tribunal Federal, fez toda a força para isso e quando viu que não ia ser, resolveu virar a mesa e trair o presidente Bolsonaro. E como eu tenho contado sempre aqui, foi o único ministro que saiu do grupo de WhatsApp dos ministros sem sequer se despedir dos colegas. Você, Zé? Pois é, olha, a um líder, a um político, não é dado o direito de ser um inocente e principalmente uma pessoa que não entenda do que está acontecendo. Todo mundo sabe que quem foi eleito não foi o Moro, foi o presidente Jair Bolsonaro e a ele cabe, sempre foi assim, a responsabilidade e o ônus e bônus de ser o presidente da República. O ministro, o Salles foi o ministro, ele segue uma política de governo, e uma política de governo do momento, das conveniências do governo. O mais forte nesse processo e o que deve prevalecer é o país. O objetivo principal é o país, a gestão do país. E é assim que é eleito o presidente da República, que forma a sua equipe. A fala de Sérgio Moro, ela dá uma indicação de que ele se sentia até mais importante do que o presidente Jair Bolsonaro. Que projeto Sérgio Moro? O projeto Sérgio Moro não passou pelas urnas. O projeto Bolsonaro, sim. Este era o projeto. E é assim que se faz um governo, através de indicações. Mas em nenhum momento um presidente da República nomeia ministros, para que eles sejam donos de projetos particulares. Um país, se tiver vários projetos particulares aqui na esplanada, dá em água, não vai para frente. O projeto é o projeto de governo. Todos os ministros seguem esta ideia. Eu vou confessar que eu fico constrangido quando eu vejo uma situação dessa. Um juiz
que condenou um ladrão, uma pessoa que roubou, está comprovado porque houve devolução, disputando com o outro, né? A gente fica assim, mas isso é impossível de acontecer. Está acontecendo no Brasil. É isso que me constrange, né? Veja que situação. Sérgio Moro disputando com Lula. De que lado está o Sérgio Moro? E onde estava o Sérgio Moro quando o governo do presidente Jair Bolsonaro estava enfrentando exatamente esta situação? Então, esta é a realidade. Não houve aprovação e votação do projeto Moro, e sim o projeto Bolsonaro, que está em andamento. Fiuza. A gente está vendo que o Sérgio Moro, infelizmente, é um homem que pensa pequeno, né? Ele se mostrou tecnicamente hábil como juiz, fez história. A Lava Jato, para mim, é uma operação irretocável, né? Para prender um ladrão como Lula, quase um ladrão imune, até na cultura nacional havia essa questão, né? Esse não vira nem indiciado com o cartel dos tubarões das construtoras, que também era considerado, na cultura, inatingível, né? Então, eu não falo nada sobre esse processo, e aquela operação, aquela vaza-jato, foi uma papagaiada lá da Folha de São Paulo. Então, Lava Jato é uma coisa. Agora, ele pensa pequeno, porque ele está mal assessorado e vem com essas historinhas. E ele acha que estão acreditando, né? Ele só piora. Ele vem agora com essa história de que disseram para ele que ele ia para o governo ser o contraponto aos arroubos autoritários do Bolsonaro. Olha, o Moro, se você fosse o Moro, aquele juiz implacável em todos os departamentos da sua vida, você nunca iria para um governo para ser o contraponto de alguém que tem arroubos autoritários, né? Então, ele cria historinhas, veio outro dia tentar de uma maneira insidiosa, covarde, dizer que a inflação é culpa do Bolsonaro. Ele está nessa. Então, ele está perdendo credibilidade, ele não está ouvindo bem também, porque ele disse que na rua eu não percebo esse problema. Ele foi vaiado aí. Outro dia mostraram ele chegando no aeroporto no Nordeste, tomando vai, xingamento, e as pessoas, não é uma claque de alguém, não, as pessoas indignadas com esse cara, porque ele causou mesmo indignação com aquele teatro que ele fez, no meio da pandemia, saindo do seu cargo de maneira espetaculosa, chamando essa imprensa que vivia acabando com ele para tentar fazer um ato contra o governo, que disseram para ele que assim ele se cacifava para presidente. E aí, Salles, você veja, né? Está o Moro já com esse discursinho das fake news. E aí, no próximo giro, eu quero responder um pouco aqui ao Salles sobre essa questão de se posicionar ou não. Eu falei, isso aí é armadilha de malandro, né? Daqui a pouco o Sérgio Moro é um combatente da direita, junto com o Alexandre de Moraes. Não sei se fui bem compreendido, então no próximo giro eu explico um pouco melhor. Combinado, Fiuza. Vamos em frente. Ana Paula Henkel, queremos ouvi-la também. Ana. Olha, o ex-juiz aí, Sérgio Moro, culpar fake news pela rejeição, eu acho que é chamar o brasileiro aí de otário, nada inteligente, porque o brasileiro hoje entendeu, né? Você pode até se posicionar para um lado ou para o outro, mas o silêncio é que incomoda o brasileiro, e o silêncio que o Sérgio Moro vem praticando diante de tantos desmandos inconstitucionais pelo STF, um ex-homem da lei que deveria se posicionar em relação a tantas inconstitucionalidades, esse silêncio aí, senhor Sérgio Moro, esse silêncio é que não desce mais na garganta do brasileiro, né? O povo está cansado dos homens sem coragem. O Augusto Nunes sempre fala muito aqui, né? Onde estão os homens de coragem dentro dessa pandemia no Brasil, no mundo? A gente vê aí uma batida forte
contra o cerceamento de liberdade de imprensa, cerceamento a médicos, cientistas, né? Muitos braços aí do judiciário pelo mundo, no Brasil com essa composição aí do STF, apresentando aí como projetos de tiranetes e, no entanto, onde estão os homens de coragem? E o Sérgio Moro, como um dos homens de coragem dentro da Lava Jato, o que o brasileiro esperava é que essa coragem seria transferida para um momento tão crucial como esse que estamos vivendo. E esse silêncio aí, ele é ensurdecedor, né? Ele fala aqui, eu até anotei, sobre os arroubos autoritários, e o que ele fez diante de mulheres sendo algemadas aí dentro da pandemia, mulheres na praia sendo algemadas, né? Comerciantes tendo as suas lojas aí com as portas fechadas e trancadas, né? Soldadas, né? E a lei 13.979. Isso tudo aí, o Moro acha que nós vamos engolir como que faz parte do pacote das fake news, e isso é que está deixando aí esses números de rejeição a serem tomados aí pelo caminho de Sérgio Moro. Não é, Sérgio Moro. É isso tudo e mais o silêncio. O seu silêncio diante de tanto autoritarismo inconstitucional, perdão, no Brasil, esse silêncio aí é que está colocando o senhor com tanta rejeição por onde passa. E para fecharmos então, Cristina Grêmio, você que também participou dessa entrevista, né, Cris? Sim, eu queria trazer justamente a experiência de quem participou da entrevista, a minha percepção pelas respostas dadas pelo agora candidato Sérgio Moro. A primeira pergunta que eu fiz, Ana, foi justamente sobre o silêncio dele. Eu falei, nosso telespectador, nosso ouvinte, há muito tempo vem querendo uma explicação sua, e eu acho que agora, como candidato, esse é o momento, sobre o seu silêncio enquanto ministro da Justiça, vendo os arroubos autoritários de prefeitos e governadores, dando ordem para guardas municipais e policiais militares prenderem pessoas na rua. Disse ele que fez uma reunião, então não veio a público, mas fez uma reunião com os secretários de segurança, mas aí olha a explicação dele e o quanto ele se revela em cima do muro, o quanto ele se revela um PSDBista agora como candidato. Diz ele que fez uma reunião com os secretários de segurança, não porque ele estava preocupado com os arroubos autoritários, e sim porque ele estava preocupado que esse tipo de atitude desmerecesse a eficácia do lockdown e aquelas medidas precisavam continuar. Essa foi a resposta que ele deu. E na mesma pergunta, eu intimei ele, de alguma forma, a se pronunciar sobre o silêncio também, quando o STF começou a desmontar a Lava Jato. E falei da descondenação do ex-presidente Lula e de vários outros criminosos condenados pela Lava Jato e que agora foram descondenados e ficam posando aí de inocentados, o que é uma mentira. E ele meio que se esquivou dessa resposta, o que significa que provavelmente ao longo da campanha, quando for cobrado de novo, não vai dar uma resposta contundente contra o STF, talvez por ter sido conivente de alguma forma com aquelas decisões ou outras decisões autoritárias dos ministros. E a segunda pergunta que eu tive a oportunidade de fazer foi em relação ao STF. Eu perguntei, você agora como candidato, obviamente almeja assumir a vaga de presidente da República, estando lá, terá a oportunidade, assim como o outro que eventualmente venha a vencer, de indicar mais 2 ministros para o STF. Qual é o perfil dos ministros que você gostaria de escolher enquanto presidente? E aí ele diz que é um perfil de ministros. Aí eu faço junto a pergunta para ele dar uma avaliação da atual composição do STF. Primeiro ele diz que o perfil de ministro são ministros que sejam juízes de carreira, então isso já é uma resposta importante para o eleitor, e que tenham uma carreira estritamente voltada para o cumprimento da lei. O que eu interpretei já como uma certa crítica ao atual corpo do STF, que a gente sabe que muitos não vêm respeitando a lei, muito menos a lei máxima, a Constituição Federal. Só que ele não respondeu a segunda pergunta, que todo mundo quer saber, o que ele pensa dos atuais ministros e das decisões equivocadas, na opinião de muitos juristas. Inclusive, ele continuou em silêncio. Então, eu acho que para o eleitor, por enquanto, ele continua não se mostrando muito, vai precisar ao longo da campanha se mostrar mais, mas Moro, candidato, por enquanto, é PSDBista, é um cara em cima do muro.